Ô, pessoal, então vamos prosseguir com as nossas aulas. Estamos trabalhando o material Aprender Sempre, volume 2, agora na sequência 3. Expressões que representam sequências numéricas. Já fiz uma introdução falando sobre sequência e sequência numérica. Vamos aos objetivos aqui, ó. Que diz o seguinte: estabelecer uma lei de formação para uma sequência numérica, por meio de regularidade observada nos termos da sequência. Já comentamos um pouco, inclusive. Reconhecer diferentes expressões algébricas que descrevem uma mesma sequência numérica por meio de substituição de valores numéricos iguais. Bom, são esses os aspectos dos objetivos, né? Nós vamos trabalhar o primeiro exemplo que aparece aqui, ó. Ele colocou um texto grande aqui, né? A gente teria que ler na íntegra, mas não é possível. O que ele quer é que a gente escreva uma lei que represente ou que possibilite que a gente encontre qualquer número natural a partir do 1, ou seja, não vai entrar o zero. É o que está colocado ali. Então, uma lei de formação para uma sequência numérica que represente os números naturais a partir do 1. Tá bom? Então é isso que eu vou fazer agora. Pessoal, vamos ver então aqui. Ele quer que a gente faça uma lei, determine uma lei de formação, para que eu possa localizar qualquer número natural a partir do 1. Então veja que eu estou colocando aqui natural e esse asterisco. Esse asterisco significa que no conjunto que eu estou analisando, no caso dos naturais, não tem o zero. Esse asterisco, em qualquer situação, está tirando o zero. Então, os naturais, que começariam no 0, 1, 2, 3, vai começar no 1. Então, vamos ver uma coisa aqui, ó, que eu já comentei na outra aula. Isso aqui, ó, é o A1. Isso aqui é o A2. Isso aqui é o A3. Isso aqui é o A4. E por aí vai, tá? Então, o A1 nessa sequência é o número 1. O A2 é o 2. O A3 é o 3. O A4 é o 4. Então, o A1, A2, A3 são as posições para cada termo, tá? Então, é o A1, A2, A3, A4 e por aí vai. Deixa eu comentar com vocês. Quando a gente tem uma situação como essa, veja que está variando de 1 para 2, aumenta 1. De 2 para 3, aumenta 1. De 3 para 4, aumenta 1. Então, vai ser sempre assim, já que é a própria sequência dos naturais sem o zero. É de 1 em 1. Mas essa regra vale para todas as outras situações. Eu vou passar uma regra. Quando nós temos de um termo para o outro um valor constante, né? Aqui está somando 1. Poderia ser 2. 2, 2, 2. Sempre somando 2. Sempre somando 3. 10, não importa o que seja. Mas se isso acontece, nós podemos trabalhar com a seguinte ideia. Qual é o número que está sendo somado aqui? 1. É o número 1. Nós podemos chamar esse 1 de lógica ou até mesmo de razão. Podemos considerar uma razão, tá? Então, esse 1 para nós vai ser a lógica ou a razão. Não tem problema nenhum falar assim, essas duas situações, lógica ou razão. Então, o que acontece? Quando nós tivermos esse tipo, e nós vamos ter outros exemplos, e você vai, inclusive, praticar, nós vamos usar o seguinte, ó. O AN, aqui eu tenho A1, A2, A3, A4. O AN é um termo qualquer. Então, o AN vai servir para generalizar. Então, eu vou escrever o seguinte, eu quero uma lei para isso aqui. O AN vai ser igual. Essa é a regra. O primeiro termo mais essa expressão, n menos 1, multiplicado pelo valor da lógica. No nosso caso é 1. Tá? Se fosse, vamos supor que tivesse passado de
1 para 3, 3 para 5, 5 para 7. A lógica seria 2. Então, viria um 2 aqui. Se fosse 10, 1 mais 10, 11. Mais 10, 21. Mais 10, 31. A lógica seria 10. Colocaria 10 aqui. Esse 1 pode estar aqui e esse passa para cá. Tanto faz. Mas, coerentemente, o primeiro fica aqui, né? Primeiro termo. Então, o AN é igual ao primeiro. O primeiro é o número 1. Mais, e a gente faz essa distributiva aqui. O 1 multiplica o N, o 1 multiplica o menos 1. Então, vamos lá. 1 vezes N, N. 1 vezes menos 1, menos 1. Ora, aqui tem mais 1 e aqui tem menos 1. Então, desapareceu. Dá 0. Então, o AN é igual a N. Claro. Essa vai ser a nossa lei de formação para me localizar qualquer termo dessa sequência que tem os números naturais a partir do 1. Então, por exemplo, se eu quiser saber quem é o A50, quem vai estar na posição 50? Ora, vai ser o A50. E, evidentemente, que ele vai ser igual a 50. Porque isso aqui representa o N, tá? É a posição 50. Na posição 50, vai estar o 50. Na posição 1000, quem vai ser o A1000? É o próprio 1000. Tá? Ele pediu uma lei de formação, tá feito. Tá? Esse caso aqui, bem tranquilo. Mas lembrar que essa é uma regrinha que vale toda vez que você tiver essa diferença constante entre os termos. Não importa quanto, tá? Você vai usar essa regrinha. O primeiro termo mais essa expressão n-1 vezes a razão ou a lógica. Nosso caso aqui é 1. Existem outras situações.